Agora falar de mar, ou mais precisamente do centro, vamos falar do Observatório Oceânico da Madeira. Assim é que é. Boa tarde, Sónia Costa, bem-vinda ao Verão Cá Dentro. Eu começo por perguntar exatamente o que é o Observatório Oceânico da Madeira. O Observatório Oceânico da Madeira é um consórcio que surgiu em 2014, no início de 2014, e que alberga várias entidades da região da Madeira que estão de forma direta ou indiretamente relacionadas com o mar e que, portanto, têm competências reconhecidas e conhecimentos e desenvolvem investigação ligada à área do mar. Foca-se principalmente em 4 grandes áreas, que obviamente estão interligadas umas com as outras, que são a biodiversidade, as pescas e a maricultura, a detecção remota de animais marinhos e modelos e previsões meteorológicas e oceanográficas. E, portanto, tem uma comunidade multidisciplinar de investigadores, de cientistas, que se dedicam, em geral, ao estudo do oceano e tentam contribuir para produzir conhecimento que auxilie também os políticos, os decisores ambientais, a gerirem melhor o espaço marinho e a tentarem explorar de forma sustentável os recursos marinhos. Essa é a principal missão do Observatório Oceânico da Madeira. Que desenvolve várias atividades ao longo de todo o ano. Sim, porque para além da investigação científica, a que se dedicam, que é a atividade principal dos investigadores, paralelamente também o Observatório tem uma componente bastante importante de educação, formação, divulgação, sensibilização para a preservação dos recursos marinhos, do mar, e também transmitir conhecimento científico. E por isso desenvolve várias atividades que têm como missão principal a promoção da literacia dos oceanos, que é um conceito do qual se ouve falar cada vez mais. Quando falamos da literacia dos oceanos, falamos exatamente do que é, Sónia? É um conceito que surgiu em 2004, nos Estados Unidos, e que se refere à consciência que nós temos da importância no oceano e da nossa importância sobre o oceano, por um lado, e a importância que o oceano tem sobre nós. Portanto, temos que perceber as características do oceano, qual é a utilidade, porque é que é vital para a vida do homem na Terra, e se tivermos consciência disso, significa que temos níveis elevados de literacia dos oceanos. E quando falamos dessa sensibilização do público em geral, de que forma é que a mesma é feita? Junto às escolas? Sim, como é que é dado a conhecer o vosso trabalho fora do meio académico e do meio mais especializado? Exato. Nós atuamos em 4 vertentes principais. Por um lado, dedicamos a criar alguns materiais pedagógicos que depois utilizamos em atividades com as escolas. Também promovemos ações de formação para capacitar os docentes com conhecimentos e ferramentas sobre as temáticas relacionadas com o oceano, e então também desenvolvemos atividades dirigidas ao grande público. Por isso são estas as 4 áreas, as 4 vertentes em que trabalhamos. Ao nível das escolas, vamos às escolas fazer algumas palestras, alguns especialistas do Observatório vão falar sobre temas concretos, podem ser a pedido das escolas ou então nós fazemos propostas às escolas. Também temos atividades um bocadinho mais práticas, mais experimentais, que fazemos também nas escolas. As atividades práticas são feitas de que Por exemplo, forma? normalmente são atividades que complementam as palestras. Por exemplo, um dos temas que temos é sobre as espécies invasoras e levamos alguns exemplares para serem vistos à lupa pelos alunos. No caso do lixo marinho, levamos alguns elementos de lixo e tentamos que eles percebam qual é o seu comportamento quando chegam ao meio aquático. Portanto, fazem os testes, por exemplo, de flutuabilidade para perceberem essas características e esse comportamento diferente do lixo quando chega ao mar. E quando vão às escolas, sentem que os jovens já estão sensibilizados para essas questões? Sim, eu noto que já existe alguma sensibilização, mais informação, porque cada vez mais se tem investido nessa parte da sensibilização e da divulgação. Por exemplo, nas atividades que temos feito sobre o lixo marinho, noto que já há uma preocupação dos alunos e também dos professores sobre essas questões e já sabem alguma coisa sobre esses temas. Também, para além das escolas, fazemos então as atividades para o grande público.
As mais recentes foram enquadradas na Ciência Viva. Para quem não conhece, a Ciência Viva é um programa, Ciência Viva neste caso no verão, é um programa da Agência Nacional de Ciência Viva e que pretende promover a cultura científica no público em geral. Este programa Ciência Viva no verão, em que nós tivemos 6 atividades a decorrer sobre 6 temas diferentes, distribuídas ao longo de vários dias e datas. Vou querer saber quais é que foram os temas que também foram abordados. Sim, os temas que foram abordados passaram, por exemplo, no primeiro caso, sobre a atividade chamava-se Explorando o Jardim de Plantas Aromáticas e Medicinais, ocorreu no Jardim do Museu de História Natural do Funchal e, portanto, os participantes tinham que, através de um jogo de pistas, chegar às respostas e, para isso, tinham que ir percorrendo o jardim e lendo as legendas que estavam nas várias plantas e tentando perceber qual era a resposta, para tentarem conhecer o jardim melhor. Outra atividade intitulou-se A Biodiversidade das Poças Intertidais, ocorreu na Praia dos Reis Magos e serviu para dar a conhecer a biodiversidade que existe nas poças que se formam nas zonas rochosas das praias quando a maré baixa. E, portanto, existem seres vivos que vivem ali com características especiais para estarem adaptados àquela diferença da subida e descida da maré. Outra atividade que também teve bastante aceitação foi um passeio de barco para a observação de baleias e de golfinhos, acompanhado pelos nossos biólogos especialistas nessa área. Imagino que tenha reunido o consenso de todos como uma atividade fantástica. Sim, não é? sim. Todas aliás, as outras também. Sim, nós tínhamos só planeado um dia de atividade e depois optámos por fazer mais uma segunda sessão, que foi agora em setembro. Tivemos depois também é importante a presença dos biólogos exatamente para fazer depois uma explicação do que é que se está a passar. Claro, e o objetivo é precisamente esse, é que os nossos investigadores, não só biólogos, mas das outras áreas em que nós trabalhamos, estejam presentes e sejam eles a fazer a interação com o público, sempre com o meu apoio, neste caso, mas são os especialistas que dialogam com o público e transmitem então esse conhecimento de forma acessível e simples para que toda a gente o possa entender. Sim. Tivemos mais atividades, algumas... Sim, eu gosto de saber quais foram as atividades que foram desenvolvidas. Estivemos na Semana do Mar em Porto Muniz, com 2 atividades. Estivemos na zona da entrada das piscinas e foi uma atividade onde passou muita gente, porque como estava integrada nas festas, passou muito público. E uma delas era sobre a produção de microalgas e a sua utilização, e a outra sobre a idade dos peixes, como é que se pode determinar a idade dos peixes. Como é que se pode determinar a idade dos peixes? A idade dos peixes é determinada facilmente determinada. É através de umas estruturas que se chamam otólitos, que estão no ouvido do peixe, são umas estruturas calcificadas e analisam-se os anéis que estão nesses otólitos, tal como se determina a idade das árvores, assim se determina a idade dos peixes. Portanto, é visível a olho nu? Em alguns nos maiores, sim, noutros recorremos à lupa. Depende do tamanho do peixe. Está lá em casa. Sim, mas o peixe tem que se recolher, portanto temos que o dissecar e fazer a recolha, mas há colegas da Direção Regional de Pescas que se dedicam a esse tipo de trabalho para tentar perceber também o estado dos estoques de peixes e poder-se fazer uma gestão mais correta, pelo menos a tentativa de a fazer de forma mais correta. Quem é que participou nas vossas atividades de verão? Nesta ciência de público, foi público bastante diverso. Em algumas atividades foram mais ATLs, alunos que estavam a frequentar os ATLs. Em Porto Muniz foram famílias que iam passando, que iam para a piscina ou que iam à festa e, portanto, que foram de todas as idades, desde mais novos a mais velhos, foram bastante diversos e de diferentes áreas, não só portugueses também, turistas. Foi muito diverso. Imagino que agora com o arranque também do ano letivo, que está mesmo aí à porta, tenham já também algumas atividades programadas para as escolas e não só. Sim, exatamente. Nós vamos continuar a disponibilizar palestras e atividades para fazer com as escolas. Também vamos estar presentes na Ciência no Mercado, que é uma das outras atividades em que temos participado e que temos colaborado também na organização dela, que se vai realizar em novembro. Agora, no dia 29 de setembro, comemora-se a Noite Europeia dos Investigadores
e estamos a finalizar o programa, mas iremos também fazer uma atividade que depois iremos anunciar, dirigida ao público em geral. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Observatório Oceânico da Madeira deve se dirigir ao próprio observatório, que está no Madeira, está sediado, a sede é no Madeira Tecnopolo, mas também pode ir à nossa página de Facebook, que é onde fazemos a atualização mais regular da informação e mais em tempo real, e também temos um site, o site na internet, onde podem consultar as atividades que temos, neste caso mais vocacionadas para as escolas e para os professores em geral. Se alguém a título pessoal quiser visitar o Observatório, é possível? Sim, podem aparecer e nós podemos fazer essa visita para o público geral. Nós, por acaso, este ano tivemos um dia aberto em que convidámos a população que quisesse ir visitar e provavelmente no próximo ano iremos fazer novamente, mas serão sempre bem-vindos e nós podemos mostrar os nossos escritórios, que ali no caso da sede temos mais escritórios, porque depois, como nós somos um consórcio que tem várias entidades, os laboratórios estão distribuídos nessas várias entidades. Para quem tiver então vontade, nada como fazer exatamente esse contacto e partir à descoberta desse enorme oceano que nos rodeia. Muito obrigada, Sónia, pela sua presença no Verão Cá Dentro. Como disse no início do programa,